Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que vocês estejam bem. Nessa videoaula de hoje, na disciplina de Filosofia, eu, professora Thais, vou estar dando sequência e vou estar fechando o conteúdo que a gente já veio trabalhando nas últimas aulas, tá? Em virtude da paralisação em decorrência, da falta do fornecimento de energia, a gente não teve aula, vocês sabem bem. Por isso, estou gravando essa videoaula para a gente finalizar o conteúdo. Lembra que na nossa última aula a gente viu o conteúdo que eu vou finalizar hoje, que é sobre o epicurismo? Vocês anotaram no caderno. Então, eu recomendo que vocês continuem anotando para a gente fechar, tá? Vejam onde foi que nós paramos, pausem esse vídeo e vocês podem estar tomando nota dos pontos principais, de onde vocês pararam, para fechar o conteúdo direitinho, as anotações de vocês no caderno, tá bom? É só isso, tá? Vamos continuar, falta pouquinha coisa para a gente fechar e vamos lá. Como é que vai funcionar, gente? Eu vou fazer uma revisão para não entrar de vez logo no conteúdo, sem que vocês percebam o solo que vocês estão, tá? Então, vamos fazer um reconhecimento do conteúdo que a gente já estudou, vamos revisar e daí em diante a gente pode partir para a finalização desse assunto, tá? Nós estamos estudando, já anotamos no caderno sobre o epicurismo, tá bom? A gente começou estudando falando da filosofia grega, como que ela era concebida. Tá? A gente entendeu que a filosofia grega, lá no berço, no nascimento da filosofia, ela era entendida como uma filosofia moral, pois ela se preocupava com questões morais, né? Se preocupava com o que era certo, o que é errado, o bom, o ruim, tá? Isso consiste em questões puramente morais. Além disso, a filosofia grega se ocupava em investigar os modos de vida, principalmente a vida boa e plena em si mesma. Ou seja, a filosofia grega se preocupava em investigar como que o ser humano tinha que viver, como ele conseguiria viver de forma mais plena e bem possível, tá? Como era essa vida boa, como era viver bem lá na antiguidade grega. Então, segundo essa filosofia, a vida boa, o homem seria simplesmente feliz sentindo-se bem. Ou seja, como que um homem ia ter uma vida boa quando ele estivesse se sentindo bem, tá? Então, para ter uma vida boa, o ser humano teria que se sentir bem. Então, se sentir bem envolve vários aspectos, tá? Que a gente já estudou também. Vamos lembrar lá da filosofia do Aristóteles, que eu não sei se vocês já estudaram, mas eu já falei com vocês sobre isso, tá? Na filosofia aristotélica, uma vida boa é uma vida virtuosa. E a gente chama a filosofia do Aristóteles de filosofia para a felicidade, tá? E ele acreditava que para um sujeito ser feliz, ou seja, para ele se sentir bem, ele tinha que viver uma vida virtuosa, de forma virtuosa, exercendo diversos tipos de faculdades da virtude, tá bom? Só para a gente fazer um paralelo. Outro ponto, gente, bastante importante. Quando a gente fala em sentir-se bem, vamos lembrar do que a gente já estudou. Nós estamos falando de uma palavra grega chamada de ataraxia. Ataraxia é uma palavra grega que significa ausência de perturbação. Então, eu falei para vocês que para um sujeito ter uma vida boa, ele precisa se sentir bem. Então, para que o sujeito se sinta bem, ele deve ter uma vivência, uma existência onde ele não tenha perturbações, tá? Então, ele deve ter ataraxia em sua vida. Então, o objetivo era que o homem não se sentisse perturbado, ele não ficasse perturbado e assim ele seria feliz e ele teria uma vida boa. Então surge aí a figura do Epicuro, que consiste em todo esse contexto lá na Grécia Antiga, que a gente entendeu agora como que era essa filosofia da vida, a filosofia para a vida, da existência, né, do ser humano ali, naquele contexto da Grécia Antiga. Então surge um filósofo grego antigo também, o Epicuro, que nós já estudamos e vamos só relembrar um pouquinho sobre ele, tá? E esse filósofo se caracterizou pela ideia de que o fim natural do homem é o prazer, tá? Então, o Epicuro, ele acreditava numa vida prazerosa, e é isso que a gente está estudando. Como que consistia esse prazer? Era um prazer pelo prazer ou envolvia outros aspectos, né? A gente falou que
uma vida boa envolve se sentir bem, nas concepções da filosofia grega antiga. E para o Epicuro, ele também parte dessa noção, ele também é influenciado por essa filosofia grega antiga. E a partir dela, ele cria sua própria filosofia. Então, o epicurismo foi uma escola filosófica fundada, como o próprio nome já diz, pelo filósofo Epicuro, tá? Lá na Grécia Antiga. Então, os epicuristas se preocupavam com a ausência de preocupação, que era a ataraxia, e eles também se preocupavam com algo chamado de aponia, ou seja, eles também acreditavam naquela filosofia grega de que para uma vida boa era necessário que o sujeito se sentisse bem, e para isso ele teria que viver a ataraxia, ou seja, uma vida com ausência de perturbação. Eles também acreditavam que o sujeito também precisasse de algo chamado de aponia. O que é a aponia, gente? A aponia significa ausência de dor, como nós também já estudamos, ou seja, eles entendiam, eles quem? Os epicuristas, tá? Dentro dessa escola do Epicuro. Então, eles entendiam que os homens somente encontrariam sossego se encontrassem também a ausência de dor. Então, eles precisavam tanto da ataraxia quanto da aponia para ter uma vida boa e prazerosa. Então, nesse sentido, gente, o epicurismo é uma filosofia do prazer, tá? Mas esse prazer não pode ser considerado uma busca irrestrita pelo puro prazer, pelo simples prazer, tá? Perdão. Então, se compara também, faz um paralelo em relação ao hedonismo, que é uma outra corrente filosófica também muito preocupada com a qualidade de vida dos sujeitos, tá? Então, para o hedonismo, ele acreditava que o homem deve buscar todos os prazeres possíveis na sua vida para se afastar da dor, do descontentamento. Ou seja, para uma vida feliz, o ser humano deve buscar todo tipo de prazer. Já para o epicurismo, não é todo tipo de prazer que vai satisfazer o ser humano, tá? É um prazer com ausência de perturbação e de dor, tá? Então, o hedonismo e não o epicurismo é o que está por trás do consumismo da nossa época, tá? Aí a gente faz um paralelo. Por quê? O hedonismo é uma filosofia mais materialista, busca o prazer em todas as formas, tá? Então, você pode encontrar prazer, segundo o hedonismo, né, nas relações sociais, no consumismo, né, em comprar, em vender, em consumir, de modo geral, tá? Então, o prazer é encontrado em suas várias formas. Já para o epicurismo, e essa é uma das principais diferenças, o prazer, ele não é geral, ele é mais específico, é uma vida mais, como digamos, simples, tá? E isso vocês vão estar desvendando mais lá na frente na nossa proposta de atividade. Uma coisa importante de saber é que o Epicuro e os seus seguidores eram materialistas, tá? Mas eles não eram materialistas no sentido de ser consumista como os hedonistas, tá? Significam dizer que os epicuristas não acreditavam num plano metafísico, ou seja, eles eram antimetafísicos. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei que Platão acreditava na existência de dois mundos, um mundo físico e um mundo inteligível, tá? É como se fosse basicamente isso. Os epicuristas, eles não acreditavam numa felicidade futura, no mundo imaginário, no mundo ideal. Eles acreditavam que a felicidade, que era a busca pelo prazer, poderia ser encontrada aqui no nosso mundo material. Por isso eles eram materialistas, não no sentido de gostar de consumir algo, de gastar dinheiro, né, de comprar, não no sentido puramente físico, mas no sentido de que, para eles, a busca pelo prazer se concentrava no material, no nosso mundo material, e não em outra noção de mundo, como se fosse a noção de céu e terra, tá? Então, eles não acreditavam que o ser humano só seria feliz após a morte, a alma só seria feliz depois da morte, como Platão acreditava, né? Então, assim,
O Epicuro já dizia que os deuses, se existissem, não se preocupavam com os mortais, tá? Então eles tinham uma quebra nesse paradigma, nessa dualidade implementada pelo Platão na sua filosofia, de considerar que existe um mundo material e um mundo imaterial. E os epicuristas vão ser diferentes nesse sentido. Eles vão dizer, olha, o ser humano ele não precisa se realizar num mundo imaginário, num mundo perfeito, num mundo metafísico, inteligível. Não. A felicidade, a vida prazerosa, a vida boa, o bem-estar da vida humana pode ser encontrado aqui no nosso mundo material. Então, gente, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Salvo engano, faltavam só 2 slides para a gente concluir o assunto do Epicuro, tá? Então, para vocês não ficarem só nesse assunto, eu quero que vocês façam uma atividade de pesquisa, beleza? Então, no caderno de vocês, vocês vão copiar o cabeçalho e vão copiar essa questãozinha, só uma questão, tá? No caderno. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar sobre o hedonismo e o epicurismo, tá? Vocês vão pesquisar sobre essas 2 correntes de pensamento filosófico. E vocês vão ver quais as semelhanças e quais as diferenças entre essas 2 filosofias. E vocês vão colocar no caderno de vocês. Vocês podem montar um quadro, podem elaborar um quadro sistemático de análise, pontos positivos, negativos, semelhantes, diferentes. Vocês fiquem à vontade. Eu quero que vocês coloquem a questão, o cabeçalho, a questão, a atividade de filosofia e pesquisem. Com base na pesquisa de vocês, vocês vão colocar as informações no caderno como resposta, tá? Deixem no caderno. Aí, quando vocês terminarem de fazer essa pesquisa, vocês vão pegar e vão colocar a fonte de pesquisa, que é onde foi que vocês encontraram as coisas que vocês pesquisaram, beleza? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, me chamem no grupo também no WhatsApp, entrem em contato comigo, que eu vou estar respondendo, tirando, sanando as dúvidas de vocês em relação a essa atividade, em relação ao conteúdo, tá? Aqui nós já fechamos o conteúdo, né, de filosofia em relação ao epicurismo, e na próxima aula, eu não sei se será por videoaula ou se vai ser por videoconferência, nós vamos estar entrando num conteúdo novo e a gente vai estar fazendo o nosso primeiro instrumento avaliativo que eu vou estar encaminhando para vocês. Então não se preocupe, tá bom? É isso. Espero que tenham entendido. Um beijão, forte abraço. Tchau, tchau.